Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão me ouvindo bem aí atrás? Glórias ao Senhor. Você pode ficar de pé. Você trouxe a Bíblia? Somos o povo da Bíblia. Se você precisar de Bíblia, nós temos lá atrás. Faça um sinal que a Bíblia vai chegar até você. Não deixe a sua Bíblia em casa. Traga para a casa do Senhor. Mas antes da palavra, eu quero só agradecer a Deus pela vida da Nancy, que faz aniversário hoje. Mais alguém faz aniversário hoje? Mais alguém faz aniversário hoje? Só a Nancy? Que o Senhor te abençoe, Nancy, ricamente. Receba o abraço da igreja, de todos nós, que o Senhor venha te surpreender nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 28 ao 31. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. O versículo 29 diz o quê? Faz forte ao cansado e multiplica o quê? As forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai querido e amado, louvado seja o teu nome. Digno tu és de toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração, a adoração da igreja, da Assembleia dos Santos, da congregação dos justos. Estamos aqui reunidos no teu nome, este nome que está acima de todo nome. Meu Pai, estamos diante do Senhor e queremos te pedir a tua presença nesse momento de uma forma maravilhosa. Que os ouvidos estejam afinados à tua voz nesse lugar. Que o pregador seja um vaso nas tuas mãos e aquilo que o Senhor já pregou para mim, Senhor, que venha receber a igreja para a glória do teu nome. E o propósito que está no teu coração se cumpra nesse culto para louvor do teu santo nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém. E graças a Deus, você pode ocupar o seu lugar dando glória a Deus. Deus é bom. Mesmo de máscara, dê um sorriso. Deus é bom o tempo todo. Ele é fiel. Você já imaginou a sua vida sem Deus? Pare e pensa por um minuto. A nossa vida sem Deus. Onde você estaria? Parou e pensou? Aonde eu estaria? Não estaria aqui pregando. Nem você, tampouco me ouvindo. Não há razão. Não tem sentido nenhum a nossa vida sem o Senhor. E eu quero hoje compartilhar algo e aproveito esse momento para lembrar a igreja. Se você tem o seu celular aí ligado, aproveita agora que eu estou abrindo essa oportunidade, dá uma olhadinha, vê se ele está no silencioso. Só saia do santuário em extrema necessidade, porque grandes coisas o Senhor tem para falar aqui. Amém? Então, aproveite esse momento e se liga no Senhor. Porque o Senhor, Ele tem algo para fazer no nosso meio, como sempre. E mais uma vez, o Senhor aqui está nos visitando.
E aquilo que eu vou pregar aqui é o que eu tenho experimentado de Deus. Nesses últimos dias, de uma forma mais intensa. Porque muitas vezes nós nos encontramos da maneira em que eu me encontrei recentemente. E quem sabe você entrou aqui hoje dessa forma, ou tem vivido assim. Momento em que temos um cansaço. Sentimos a fraqueza no nosso corpo. Passamos por momentos de tantas lutas e tribulações, como nós cantamos aqui. Mas hoje o Senhor quer fazer algo. Ele quer renovar o seu povo. Ele quer renovar a cada um de nós, com um propósito. E nós vamos falar desse propósito também. Mas quando nós começamos a pensar sobre cansaço, e o primeiro exemplo é o cansaço físico. Quando nós estamos cansados fisicamente, nada melhor do que uma boa noite de sono. Em você poder sentar numa cadeira confortável e descansar um pouco. Ou quem sabe uma rede. Coisa boa, hein? Quem gosta de rede aí? Só eu? Coisa boa, uma rede onde você pode ali, naquele balançar da rede, poder recuperar as suas forças, poder descansar um pouco. Quando nós falamos de cansaço físico, e muitas vezes a exaustão física, nós precisamos recuperar as nossas forças. Nós precisamos descansar. E o descanso é um princípio da palavra de Deus, onde nós vemos o Senhor instituindo um dia para o povo descansar, para o povo recuperar forças, e não somente isso, nós vamos ver adiante. Mas, no cansaço físico, nós sabemos bem o que fazer, todos sabem, mas quando o cansaço é espiritual, quando o cansaço emocional vem nessa carona, o que fazer? Como podemos alcançar e experimentar o descanso do Senhor? Quando o cansaço vai além do físico, e quem sabe você hoje chegou aqui com a sua alma cansada. E conforme eu disse há pouco, passei isso recentemente, e o Senhor me levantou. Passei isso recentemente, e o Senhor me deu força para prosseguir. E é interessante o texto que nos diz que Deus não se cansa. Deus não fica cansado. Deus não se cansa. Ele não dorme. Ele não se distrai. Ele é o Senhor soberano que conhece a cada um de nós. Deus não se cansa, não é isso que diz o versículo 28? Não sabes, acompanha comigo, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, que Senhor é esse que nós estamos falando? O Criador dos fins da terra. Ele não se cansa. Deus, ele não se cansa, mas ele sabe que nós cansamos. Ele sabe que nós temos pouca resistência. Mas esse cansaço, ele tem um propósito da parte de Deus para nós. Seria muito bom ficar sem cansar. Coisa boa, já pensou? Mas nós não vivemos assim. E como eu disse, hoje é o dia que o Senhor separou para nos renovar. Porque nós, querendo ou não, vamos passar por momentos desses, que precisamos do renovo de Deus. Que precisamos do Senhor nos renovando, derramando sobre nós algo novo, como o ramo que é podado e vem nascer um broto, isso é o renovo. Assim Deus quer fazer com a igreja hoje, assim Deus quer fazer com a sua vida hoje.
Ele quer fazer algo sobrenatural dentro do seu coração, na sua alma, quem sabe abatida. No dicionário mesmo diz: ramo novo que cresce do toco de uma árvore recém-cortada, e do qual se origina uma nova árvore. É isso que Deus quer. Quando Deus nos socorre nesses momentos de cansaço e fraqueza, nós vemos pelo menos duas formas de Deus agir. E nessa maneira do Senhor agir, eu queria que você abrisse comigo em 2 Timóteo. Talvez seja isso. Capítulo 4, versículo 16 e 17. Essa é uma das maneiras que Deus age quando nós estamos fracos, cansados, nos sentimos abandonados. E assim o apóstolo Paulo passou por esse momento. Versículo 16 diz assim: na minha primeira defesa, o que diz a Bíblia? Ninguém foi a meu favor, antes todos o quê? Me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o 17 diz algo rico. Mas o Senhor, glória a Deus, me assistiu e me revestiu de forças. Para quê? Para que por meu intermédio, qual o objetivo? A pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E olha, e fui libertado da boca do leão. O Senhor renovou Paulo, ele se viu abandonado. Mas nesse momento, Deus vem. Nesse momento, o Senhor chega, olha, observa e levanta Paulo. E ele mesmo declara: o Senhor me assistiu. Você crê nisso? Que os olhos do Senhor estão continuamente sobre a sua vida? Aleluia. Ou você pensa que Deus se distrai ou se afasta o seu olhar de pai para com seus filhos? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre a tua casa. Os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, a tua história está na palma das mãos do Senhor. E a palavra de Deus diz que Paulo, ele mesmo declara: o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Você recebe essa palavra nessa manhã? Esse revestimento de Deus. Então tem momentos que, como eu disse, o Senhor vem a nós. Não tem ninguém ali para compartilhar nada. Deus diretamente vem e te levanta. E Paulo passou por isso. Vem diretamente. Com qual objetivo Deus quer te usar? Deus quer usar cada um de nós. Assim como o objetivo desse levante do Senhor. Ele diz: por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Para que eu continue pregando a palavra de Deus, para que eu continue fazendo a obra de Deus, para que eu continue sendo um vaso nas mãos do Senhor, um instrumento da paz, alguém usado para a glória dEle, porque é Ele que é glorificado. Ele levanta, Ele é glorificado. E o Senhor quer fazer hoje conosco algo maravilhoso, mas nós temos um outro exemplo na palavra de Deus, lá em 1 Samuel. E se você, no capítulo 30, algo que aconteceu ao povo de Deus, algo terrível, aonde a cidade onde o povo do Senhor habitava, Ziclag, é saqueada pelos amalequitas.
E diz a palavra do Senhor, em 1 Samuel 30, sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Destruíram a cidade. O que eles fizeram mais? Tinham levado cativas o quê? As mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Então, somente os levaram consigo e foram seu caminho. Versículo 3 diz, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la, que maneira estava a cidade? Queimada. E as suas mulheres e mais, seus filhos, você imagina isso na sua vida? Seus filhos e filhas eram levados cativos, foram sequestrados pelo inimigo. Diz o versículo 4, então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz, e o que eles fizeram, amados? Choraram. De que maneira? Até não terem mais forças para chorar. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. Que angústia chegar numa cidade destruída. Você imagina você chegar na sua casa, a sua casa destruída, a sua esposa ou seu marido ali, quem sabe, foi sequestrado, não tem mais filho, não tem mais ninguém, tudo destruído. Certamente nós iríamos chorar também. E chorar dessa forma, não ter mais força para chorar. Quem sabe você hoje entrou aqui dessa maneira. Você tem chorado tanto, você dá até a paz do Senhor, mesmo de máscara. Você dá a paz do Senhor, cumprimenta bom dia, mas lá por dentro você não tem mais força para chorar. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele é tão poderoso que Ele interpreta a nossa alma sem a palavra chegar à nossa boca. O Senhor, Ele olha dentro do homem, e Ele sabe da nossa estrutura, e sabe como você e eu estamos hoje aqui. E como eu disse, o Senhor me renovou, por isso estou renovado. Mas quem sabe você precisa passar por aquilo que eu passei recentemente, de um levante do Senhor, para que você continue fazendo o propósito que Deus tem na tua vida. E assim esse povo estava chorando, estava triste, estava abatido. Diz o versículo 4, não terem mais forças para chorar. Também, versículo 5, acompanha comigo, também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, israelita, Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito o quê? Se angustiou. Você está comigo aí com a Bíblia? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejar, estava caindo na conta de Davi. O povo queria apedrejar Davi. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, não é por menos, nem. E de suas filhas, porém, olha só o que diz o versículo 6 no seu final, guarda no teu coração. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se reanimou, ele não fugiu, ele não se abateu. Ele ficou ali, chorou sem força mais para chorar, mas a Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. Então, da mesma forma que lá em Paulo ele estava abandonado, o próprio Deus vem e levanta Paulo. Aqui, Davi toma uma iniciativa de buscar o Senhor. Davi toma uma iniciativa de buscar a Deus. Quer ver? Versículo 7 diz, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque. O que ele faz? Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Versículo 8 diz que Davi consulta a Deus. Davi fala com Deus. É uma iniciativa dele buscar o Senhor. E diz o versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando, Senhor? Eu vou alcançar eles lá. Olha a resposta do Senhor, recebe isso na tua vida. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Sabe aquilo que o inimigo faz para roubar, matar, destruir? Deus te dá força. Deus te dá força hoje para você perseguir, para você avançar, entrar no terreno do inimigo e libertar os cativos.
e libertar aqueles que estão em cativeiros. É o Senhor da glória falando para a igreja. Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer que você contemple pela fé, porque é necessária a fé. Sem fé, é impossível agradar a Ele. Importa que cheguemos a Ele com fé, crendo que Ele existe. E a palavra do Senhor diz que essa é uma outra maneira de receber força. Nós vamos ao Senhor. Amós 5,4 registra: buscai-me e vivei, assim diz o Senhor dos Exércitos. Lá no Salmo 105,4 diz: buscai o Senhor e o seu poder, perpetuamente a sua presença. Isso não é opção para a igreja, isso é o dever da igreja, de buscar a Deus, com toda a nossa força. Mas quando eu estou fraco, é quando eu estou forte. E a palavra do Senhor é tão rica, que nós vemos esses dois momentos aqui. Davi se reanimou no Senhor, Paulo se reanimou no Senhor, mas Davi foi consultar a Deus primeiro. Davi não foi precipitado, e Deus diz: tu alcançarás, e tudo, repita comigo tudo, amados, tudo. O que é o tudo para você hoje? Que o inimigo tem avançado na tua família, tudo libertarás, tudo. Obra plena do Senhor na tua casa, obra plena do Senhor na tua família, obra plena do Senhor, repreendendo o gafanhoto, o migrador, repreendendo todo o mal. É o Senhor fazendo na tua vida e na minha vida. Tudo libertarás. Paulo registra mais. Medita na palavra, meu irmão, minha irmã. Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura. Para quê? Para suportar o dia mau. O dia mau chega, ele não avisa, ele chega, simplesmente chega. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está nesse mundo. A presença do Senhor na nossa vida faz toda a diferença. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes. Firmes. Repita comigo: firmes. Contra as ciladas do diabo. É isso que está na palavra do Senhor. Deus é rico em glória para suprir tudo na tua vida e na minha vida. O Senhor hoje quer renovar a nossa vida. E eu tenho certeza que algo está acontecendo aqui no nosso meio, no reino espiritual, aonde o Senhor já está te visitando com força do alto, fazendo com que você entenda o mover do Espírito na tua vida e te dê força para você avançar e ser um ganhador de almas. Ganhando almas para o Senhor. Hebreus 11. Veja o que diz o autor aos Hebreus. Capítulo 11. Verso 32. Todos aí? Aí, tem na tela. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, olha Davi de novo, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam a fio da espada e diz aí a palavra de Deus, da fraqueza tiraram o que, amados? Força, repita comigo, da fraqueza tiraram força, da fraqueza tiraram força. Como? Fé. Fé no Senhor. Fé no Senhor. Da fraqueza eles tiraram força. Fizeram-se
poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. O inimigo tem que bater em retirada. Não tem como resistir. Se o inimigo pudesse resistir, ele estava no céu até hoje. Mas ele foi expulso do céu, porque maior é o Senhor da nossa vida. E Ele nos dá autoridade para pisar a cabeça da serpente. Por isso o inimigo está debaixo dos pés do crente. Por causa dele. Porque tudo vem dele, é para ele. Ele é o Senhor de tudo. Como eu posso então, da fraqueza tirar força? É a fé. É crer no Senhor. É estar na presença de Deus. Você lembra de Paulo e Silas na prisão? Eles tinham tudo naquela fraqueza deles para esmorecer. Mas a palavra do Senhor diz que por volta da meia-noite, oh glória a Deus. O que aconteceu, amado? Por volta da meia-noite, eles lá acorrentados, feridos, sangrando. O que aconteceu? Por volta da meia-noite, eles cantaram louvores ao Senhor. Eles louvaram o nome daquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Será que você hoje está pensando como eles? Em louvar ao Senhor, independente de qualquer coisa que aconteça na sua vida e na minha vida. Agora, por que cansamos, amados? Não seria bom Deus nos fortalecer com um combustível permanente? Seria maravilhoso, né, pastor Décio? Sem cansar, Maria. Você imaginou você agora nunca mais vai cansar? Oh, que bênção, hein? É assim? Não é assim, né? Seria bom, né, Denise? Mas não é assim. Né, Norma? Não é. Deus poderia nos dar, não poder, Ele tem poder para isso? Tem ou não? Tem poder, mas o Senhor não faz isso. Ele sabe o momento do cansaço. Você já fez aquele teste de esforço do coração? É o tal da esteira, né? Já fez, Charles? Aquela que você tem que dar, bota ali né? Para saber como é que está o coração. Eu lembro que eu fiz isso, já tem tempo, tem que fazer. Eu fiz isso, aí tem uma hora que eu estou ali no modo disposição, aí o médico falou assim, você cansou? Eu falei, eu não. Ele cansou sim. Ele começa a ver que dá o sinal, né? Deus sabe que nós cansamos. E por que nós cansamos? Por que isso? Por que Deus espera o momento da fraqueza para nos fortalecer? A gente poderia ficar forte o tempo todo, mas não é assim. Creio que Deus permite o cansaço para nos dar um lembrete, para nos lembrar que nós dependemos dEle. Você está fraco, está fraca? Sabe o que Deus está dizendo para você? Eu estou te lembrando que você precisa me buscar. Eu estou te lembrando que você precisa de mim. Por quê? Porque você é fraco. Porque você tem as suas fraquezas. Então Deus permite a nossa fraqueza para nos lembrar da nossa insuficiência, da nossa incapacidade de avançar sem Ele. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz? Logo quando nós começamos a reflexão, você já imaginou a sua vida sem Deus? Se você consegue imaginar a sua vida sem Deus, você está numa furada, porque não tem vida sem Ele. Ele é a própria vida. Jesus mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. É o Senhor que nos lembra disso. Ele permite esse momento. Jesus disse lá em João 15 o quê? Sem mim, nada podeis fazer. Se você depois for lá em Joel, capítulo 3, você não precisa abrir. Lá no versículo 10 registra, diga o fraco, eu sou forte. Você já leu isso na Bíblia? Diga o fraco, eu sou forte. Espera aí, como pode? Está se contradizendo? Não, é porque o fraco pode dizer, sim, eu sou fraco, mas eu sou forte naquele que me fortalece. Eu sou forte naquele que me fortalece, naquele que me sustenta, naquele que me levanta, naquele que me dá ânimo.
Joel. Temos um Joel aí, que Deus te abençoe, meu querido irmão. A palavra do Senhor é tão rica. Ali nesse texto nós estamos declarando não as nossas forças, mas declaramos que nós somos fortes no Senhor. Nós somos fortes sim, por isso, diga ao fraco, eu sou forte, porque eu sou forte no Senhor. Paulo mesmo disse, quando sou fraco, então é que sou forte, lá em 2 Coríntios. Quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo também não está se contradizendo. Ele está apenas declarando que ele está se lembrando que ele é fraco e nesse momento ele busca a Deus e recebe força do Senhor. Ele está se lembrando que o Senhor é tudo na vida dele. E quando nós somos fracos, é porque nós descemos e esvaziamos. Dispõe-te e desce. E vai até onde? A casa do oleiro, lá em Jeremias. E lá vocês vão ouvir as minhas palavras. Mas tem que ter essa disposição. Dispõe-te e desce. Desce. Então, quando Paulo viu ali aquele espinho na carne, ele sabia que é nesse momento que ele é fortalecido. Sozinho eu não vou longe, aliás, eu não vou a lugar nenhum. Sem o Senhor na minha vida, ai de mim, ai de nós, ai da igreja se não fosse o Senhor. Eu preciso de Deus, do socorro do Senhor, da ajuda dEle. Nós não podemos confiar em nós mesmos, amém? Não confie em mais nada no seu Senhor. Sabe pessoas que se decepcionam com alguém? É porque depositam algo em alguém. Mas eu posso te garantir que se você depositar no Senhor, você jamais será frustrado. Porque Ele é bom e fiel. Paulo diz, o Senhor disse para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. O Senhor, e logo no início dessa carta, você pode abrir comigo também, 2 Coríntios, aí sim no início de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz, bendito o quê? Seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda, olha o que diz, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Você quer sublinhar isso? É o Senhor. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar, olha, os que tiverem qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Ou seja, Deus quer também te consolar, te fortalecer, para que você fortaleça o seu irmão, a sua irmã. Uns aos outros, uma das expressões que nós mais vemos no Novo Testamento, do relacionamento que nós temos com Deus e entre nós. E Paulo registra isso, já apontando por algo até, que ele acabou experimentando e registrou no capítulo 2, desse mesmo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz assim, a intranquilidade de Paulo não encontrando quem? Tito, você está comigo? 2 Coríntios 2, versículo 12, ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, quem abre portas, irmãos? É o Senhor. E diz versículo 13, não tive, contudo, o quê? Tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei quem? O meu irmão Tito, por isso despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Mas se você for lá para o capítulo 7 de 2 Coríntios, dá um voo aí no versículo 5, olha o encontro dele com Tito, e o que aconteceu nesse encontro? Diz aí, 2 Coríntios 7, 5, porque chegando nós à Macedônia, olha, qual é a situação que Paulo estava enfrentando? Leia aí comigo. Nenhum o quê? Alívio. Você sabe o que é isso?
não ter nenhum alívio. É pedreira em cima de pedreira. Diz assim: nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, olha, em tudo fomos o quê? Atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Essa foi a situação de Paulo. Mas o que diz? Porém Deus, que Deus? Esse Deus maravilhoso que está sendo pregado nessa manhã. Diz assim: porém Deus, que o que, amados? Leia comigo. Conforta os abatidos. Você pode repetir isso comigo? Esse versículo: porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Ali ele ficou desconfortável, não viu o seu irmão Tito. Capítulo 7 diz que ele estava no meio da luta, mas quando ele viu Tito, Deus consolou ele através do irmão. Amados, nós não podemos deixar de congregar, como diz a palavra do Senhor. Quantas vezes eu fui renovado só porque eu olhei o irmão aqui? Você também? Antes da pregação, que apenas nos ajuda, mas o Senhor nos renova com um sorriso. É difícil hoje em dia sorrir, né? Todo mundo aí. Né? Mas o Senhor nos renova com o olhar. Vamos para o olhar então, já que a boca está tampada. O olhar do irmão, da irmã. Renova a nossa vida, a nossa fé. E assim tem acontecido no nosso meio. O Senhor, Ele diz aqui na sua palavra, versículos 5 e 6, melhor dizendo: porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. O Senhor renovando o apóstolo Paulo. Então seja renovado na comunhão do corpo. Seja renovado. Salmo 133 diz o quê? Como é agradável viverem de que maneira? Unidos, os irmãos. Na nossa reunião ministerial, o Senhor tem nos renovado. Nos cultos, o Senhor tem nos renovado. Mas hoje uma palavra bem específica para você receber força de Deus. Você recebe essa palavra? A força do Senhor. Algo sobrenatural, até mesmo no teu físico. Você que está com dificuldade de dormir, que a promessa do Senhor se cumpra na tua vida. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Salmo 4, versículo 8. O sono é uma bênção, é o descanso para o nosso físico. E quantas são as pessoas atribuladas pelo inimigo, quando vão deitar, e precisam de paz para dormir, precisam de sossego para dormir, vozes vêm para interferir o sono. Olha, que você coloque despertador de hoje para amanhã, para você não perder horário, para que você durma igual um passarinho, amém? Para que você durma em paz. Quando você deitar no travesseiro, você vai lembrar dessa promessa. O que é uma promessa? Na palavra de Deus, é um compromisso de Deus conosco. É um compromisso de Deus conosco, firmado na palavra. É a promessa de Deus. As promessas de Deus são para a igreja. As promessas de Deus são para nós. Deus, Ele conforta os abatidos, como está aqui em 2 Coríntios. Paulo registra lá, o meu poder se aperfeiçoa se nós jamais ficássemos cansados, como seria um sonho, um dia isso acontecerá, mas é com o corpo incorruptível, lá na glória eterna. Enquanto estivermos como peregrinos nessa terra, Jesus nos alertou: no mundo teremos, não tem jeito, aflição vem, mas tende, por quê? Porque o nosso alvo é Cristo. Olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Jesus é o teu único e suficiente Salvador. Saiba que você está em aliança, então, com Deus através do Filho. Você já declarou isso? Talvez seja a primeira vez, eu não sei se temos aqui visitantes que queiram entregar a sua vida ao Senhor, mas
todos podemos renovar a nossa aliança com Deus e falar: Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Jesus Cristo é o Senhor da minha alma. A minha alma pertence a Jesus Cristo. Você quer ir mais? Você quer dar mais um passo? Então declare: eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos juntos para o céu. Tem gente que deu um frio na barriga. Será que o pastor está dizendo que é agora? Vamos todos para o céu. Ô, glória, vamos agora. Espera aí, pô. Ainda vou almoçar. Deus é bom o tempo todo. A palavra do Senhor é maravilhosa. Mas só o que acontece, amados? Se nós jamais ficássemos cansados, dificilmente iríamos a Ele, pois não reconheceríamos a nossa limitação. Então a fraqueza tem um propósito na tua vida. Se você está fraco, você está no lugar certo, para receber força dEle e glorificar o nome dEle. E glorificar o nome dEle. Agora, muitos nesse momento começam a desanimar. Muitos nesse momento começam a desistir. Jogam a toalha no ringue. E mais, se afastam da igreja. Se afastam do serviço ao Senhor. Se afastam da comunhão e até mesmo da comunhão com os irmãos e até mesmo da comunhão com Deus. Mas que nesse momento toda a igreja receba força. Toda a igreja receba força. Para juntos avançarmos na unidade da fé. Juntos avançarmos no Senhor. Mas hoje, como eu disse, é manhã de renovação. Isaías 40 novamente. Versículo 28. O que diz aí, versículo 28, que nós lemos? Deus não se cansa. Eu vou ler novamente o texto base dessa mensagem. E o tema dessa mensagem é renovando as forças. Diz assim: não sabes, não ouvis, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte, aleluia, alcançado. E o que acontece com as forças, amados? O que diz a Bíblia? Multiplica. O que é isso? Deus te dando uma força além, uma força a mais, para você andar mais uma milha. Você quer força de Deus para andar mais uma milha? Deus quer hoje fazer isso conosco, multiplicar as forças. Eu posso aqui ousar em dizer que é impossível alguém sair hoje daqui com a alma cansada. Por quê? Porque não vem de mim, vem da palavra de Deus. E como eu disse, a promessa é um compromisso de Deus conosco, firmado nas Escrituras Sagradas. E diz aqui a palavra do Senhor: multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É como Davi estava ali com o povo, não tinha mais força para chorar. Mas quando nós elevamos os nossos olhos para os montes, nós sabemos que é de lá que vem o que, amados? Que vem o socorro. O socorro vem do Senhor, que fez o que? Fez os céus e a terra, e Ele formou o homem do pó da terra, e soprou sobre ele nas suas narinas, e ele passou a ser alma vivente. Que o sopro de Deus venha nesse lugar. Que o sopro de Deus venha sobre a tua vida, levando para você vida, um renovo espiritual, os dons sendo renovados. Nós cremos nos dons para os dias de hoje, sim, e que os dons sejam distribuídos pelo Espírito do Senhor, para um fim proveitoso, para a edificação da igreja. Ele quer multiplicar as nossas forças nessa manhã.
E ele diz que até os jovens se cansam, se fatigam, a exaustão vem, mas os que esperam no Senhor, renora labassuri andará labachai cantará labá. Aralabaxira labassuri amalabassuri andará labaxara labaxara. Os que esperam no Senhor. Talvez você esteja desistindo de esperar naquele que não falha. Os que esperam, canta. A igreja de pé, canta. A igreja de pé com as mãos erguidas ao Senhor. Canta. Você sabe que a águia, ela aproveita o vento para subir. A águia, ela não precisa bater muitas asas não, amado. O ninho dela é lá no penhasco. O ninho dela é na rocha. E a rocha é Cristo. A águia constrói lá o seu ninho fortalecido contra qualquer tipo de ataque e tempestade. E quando ela começa a voar, ela só faz uma coisa que eu agora convido a igreja para fazer. Assim como a águia abre agora os seus braços e deixa o vento do Espírito Santo te conduzir para as alturas. O vento do Espírito te conduzindo. A águia, ela sobe, ela vai subindo, impulsionada pelo vento. E o vento do Espírito tem esse poder de nos impulsionar. Nos impulsionar para um voo mais alto. Você quer ter um voo mais alto com o Senhor hoje? Um voo mais alto com o Senhor hoje. O poder de Deus aqui no nosso meio. O vento do Espírito nos levando a um lugar que não poderíamos ir. Mas nós conseguimos chegar lá por meio do Senhor. A presença de Deus. A presença do Espírito. A presença do Senhor. O Senhor está aqui. Erga suas mãos, igreja. Abra os seus braços como a águia. Abra os seus braços agora como a águia. E o poder de Deus, o Espírito do Senhor. Os que esperam nele jamais serão frustrados. Você que nos assiste, que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Receba de Deus nesse momento. Eu abençoo a tua vida e o teu lar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados do Senhor, tem outro tipo de cansaço. O cansaço de fazer o bem ao outro. Talvez você esteja cansado porque você está fazendo bem a outra pessoa. E é necessário que você faça isso. Isso cansa. Fazer o bem cansa, cansa. E Deus hoje ardeu meu coração para compartilhar contigo isso. Você que está fazendo bem a alguém, ou até pessoas
está sentindo cansaço, ouça o que o Senhor fala contigo. Ouça a palavra de Deus. Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Aleluia. Está pesado fazer bem para alguém? Está pesado cuidar de alguém? Você que cuida de pessoas ou de alguém, as tuas forças que estão, parece que vão saindo e você começa a querer desistir. Ouça o que o Espírito diz à igreja: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. É a palavra de Deus. Então receba o renovo para continuar fazendo bem, para continuar cuidando de alguém. Deus hoje está te dando força para você cuidar de alguém, para você cuidar de pessoas, sem desfalecer. Muito pelo contrário, você está hoje subindo, 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 com as suas asas abertas. A águia voa assim, a águia voa assim. Ele está te dando força para prosseguir. Helena, receba força. Receba força, minha irmã. Receba força. Por isso que eu ouso a dizer, mais uma vez, todos estão recebendo a força do alto hoje aqui, para poder sair renovados, na presença daquele que era, que é e que há de ser. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso o quê, amados? Refúgio. Deus é o teu refúgio, meu irmão e minha irmã. É nele que você se esconde, é debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente, a sombra do Onipotente. Você lembra que eu falei de Paulo, que ele se sentiu sozinho? Mas o texto continua lá em 2 Timóteo, você não precisa abrir, no capítulo 4. Quando ele diz no versículo 17 que o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, é isso que a igreja está recebendo? Para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida. Então Deus está te dando força para você pregar a palavra, para você avançar no reino de Deus. E todos os gentios a ouvissem. E ele diz: eu fui libertado da boca do leão. Mas o versículo 18 diz algo também maravilhoso. O Senhor, aleluia, o Senhor me livrará também de toda obra maligna. Você recebe essa palavra na tua vida e na tua família? Que todo mal contra a tua vida hoje nesse culto, aleluia, toda obra de magia, toda obra de feitiçaria, toda obra de macumbaria, toda obra das trevas, em nome do Senhor Jesus, que caia por terra hoje na tua casa, que caia por terra hoje na tua vida, porque o Senhor, Ele é o fiel libertador. Ele é o fiel libertador. E diz mais: o Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará salvo para o seu reino celestial. Oh glória! Ele vai levar a todos nós para o reino celestial. E ele termina, porque dele por ele, não sei se dá para sair, fica à vontade, mas termina: a ele glória pelos séculos dos séculos, amém. Eu vou repetir:
me levará salvo para o seu reino celestial. Amados, vamos ler juntos versículo 18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra e glória. A Ele toda honra e glória. Dá para sair? Oh, aleluia. Por Ele, para Ele são todas as coisas. Os renovados louvem ao Senhor. Porque dele, por Ele, tudo é Ele. para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, Para Ele são todas as coisas. porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele A glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Erga suas mãos ao Senhor. E nesse momento você venha agradecer a Deus. Agradeça a Deus aí por tudo que Ele é. Amados, será que você tem noção daquilo que acabou de acontecer? Grilhões foram despedaçados, irmão. É o Senhor dando ordem, quebrando algemas, desfazendo obra maligna, renovando o seu povo, te dando força para você prosseguir, para você avançar junto com a sua família, fazendo a obra de Deus. Juntos, unidos, nós temos o mesmo Senhor, a mesma fé, cremos no mesmo batismo, e o Senhor está aqui, e a bênção do Senhor está sobre nós. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom saber que Ele é fiel. Eu saio daqui com o coração leve, porque da mesma forma que Deus me renovou, eu sei que o Senhor está te renovando e te colocando num nível acima de intimidade com Ele. Se separe cada vez mais para Ele, para que você desfrute cada vez mais dEle. A Ele seja toda a honra, glória, louvor e toda a nossa adoração. Senhor, obrigado por esta palavra. Uma palavra para uma jovem mulher. Olha, jovem mulher, olha o que faço com o teu ventre hoje. Louvado seja Deus. Ele faz o que Ele quer. A bênção do Senhor está sobre a tua vida. Nancy, parabéns.
Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe as crianças lá em cima. Que Deus abençoe a futura geração. Que Deus abençoe os futuros pastores, pastoras, diáconos, diaconisas, obreiros. Que Deus abençoe o horto, aleluia. Amém, Cláudio? Deus abençoe a olaria. Deus abençoe Juiz de Fora. Deus abençoe a congregação dos justos. É como é bom estar aqui, amados. Mas está chegando um momento que todos já conhecem. O momento do 1, 2, 3. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão com esse doce Espírito maravilhoso. Esse amor incondicional do Pai que nós temos. Esteja com todos. Todos, não somente hoje. Como é bom que não acaba hoje, amém? Não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Que a igreja do Deus vivo diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao Senhor. Glória a Deus.